Bendito seja o nome do Senhor. A gente estava tendo alguns problemas técnicos aqui e aí por isso atrasou. Peço perdão a cada um de vocês. E queremos, nesse momento, convidar você a orar, pedindo ao Senhor que este culto ele seja um bálsamo de Deus na sua vida. Deus querido, em nome de Jesus, nós te bendizemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mesmo em meio a tantas incertezas, ó Deus, e até mesmo as dificuldades de nós darmos início aqui à nossa live, mas o Senhor tem sido o nosso Deus. E nós estamos aqui para declarar, ó Deus, que Tu és o Senhor dos Senhores. Que o Senhor é aquele que se compadece de nós. Que o Senhor é aquele que ministra a Tua bênção e nos chama, nos conclama, Deus, a usarmos no Senhor, a caminharmos além da realidade, a enxergarmos, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito Santo tem para nós. Por isso eu quero te pedir que o Senhor venha ampliar a nossa visão, que haja, Deus, em nome de Jesus, uma unção especial do Senhor neste momento sobre as nossas vidas e sobre a vida, Deus, de cada pessoa que nos assiste nesse momento. Que a Tua bênção adentre em cada lar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que cada celular, ó Deus, cada meio de comunicação agora, onde tem chegado, Senhor, essa transmissão, seja, na verdade, um elemento do Senhor. Seja consagrado ao Senhor, seja ungido do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma as nossas vidas no Teu altar. Nós somos humanos, somos falhos, mas estamos aqui à mercê do Senhor, à disposição do Senhor, e queremos que este culto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ele seja dirigido por Ti. O Senhor venha ministrar no coração do Mateus, da Raíssa, da Gleice, no meu coração. Queremos ser instrumentos Teus em cada vida, Senhor, onde essa transmissão chegar. Nós queremos Te pedir um toque especial do Senhor, a visitação do Teu Espírito Santo. Oh Deus, ser bendito nesse momento. Ser bendito, Senhor, ser adorado, Senhor, ser exaltado, Pai, no nome santo de Jesus, aleluia.
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E como eu disse no início, estava um pouco turbulento, estava difícil da gente começar, uma luta, a gente tentando a transmissão de uma forma e não estava conseguindo. E aí eu pedi para o pessoal aqui, para a Gleice, para a Raíssa, para mandar uma mensagem no grupo da igreja de WhatsApp, pedindo oração para que viesse destravar. E graças a Deus destravou e a gente está aqui agora para bendizer o nome do Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por mais uma vez a gente estar aqui junto. E louvado seja o nome do Senhor, porque cada dia tem sido um aprendizado para mim, para vocês. A cada momento a gente tem procurado aprender do Senhor, buscado do Senhor, a gente tem visto o cuidado de Deus nas mínimas coisas. E a gente percebe que a vida ela é um caminho. E é um caminho em que o Senhor tem muita coisa a fazer por mim e por você. E eu louvo a Deus por isso, porque é nesse caminho que Ele se manifesta. E eu estava hoje orando e meditando, e o Senhor me fez lembrar de um texto que eu gosto muito, e uma mensagem que Ele ministrou no meu coração há muitos anos. E eu não vou dizer quantos anos tem que essa mensagem foi ministrada, senão vocês vão dizer que eu estou ficando velho. Mas quem me conhece sabe, quem me conhece há mais tempo sabe. E é uma palavra assim que vira e mexe. Deus me faz lembrar desse texto, Deus me faz lembrar dessa mensagem. E o Senhor visita e renova e vai fazendo coisas novas no nosso coração. E é um texto que se encontra no Salmo 25, versículo de número 10. Salmo 25, 10. Onde o Senhor, o salmista ali, ele tem o cuidado nesse salmo de oração por auxílio divino que Davi faz. Davi traz alguns detalhes assim que são tremendos no entendimento que ele tem. E nesse entendimento, na verdade, o que eu vejo? Os salmos é uma tradução do coração. Deus fala com ele no coração, e aí o salmista começa a vivenciar aquilo. E nessa vivência ele vai lá e escreve. Eu posso até estar errado no meu pensamento, mas alguns teólogos podem até afirmar que é diferente, que a teologia diz isso e aquilo. Mas quando a gente lê os Salmos, a gente vê que é uma tradução do coração de quem escreveu. Uma tradução daquilo que Deus decifrou no coração dessa pessoa. E o versículo 10 ele diz assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Eu vou ler de novo. Todas as veredas ou caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. A vida é um caminho. A gente vai desde o início, desde quando Adão e Eva foi criado, Deus estabeleceu ali um caminho para eles. Embora eles vivessem no Éden, mas havia algo pré-determinado pelo Senhor. Como que eles deviam ser, o que eles deviam fazer, como eles deviam agir. A palavra do Senhor diz que o Senhor, no dia em que Adão pecou, o Senhor estava ali no jardim, na viração do dia, se achegou na viração do dia. Então a gente entende que a viração do dia era justamente o momento da caminhada de Davi com Deus. De Adão com Deus. Adão caminhava com o Senhor. E nesse caminhar com o Senhor a gente consegue entender muita coisa de forma perfeita, que Adão conseguiu dar um nome a cada criatura, tanto nos mares quanto na própria natureza. E ali Deus vai trazendo o entendimento de Adão, ao coração de Adão. E a gente vai percebendo esse caminhar na vida de Noé. A gente percebe esse caminhar na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó. E direto Deus vai lá e ajusta os caminhos, traz o direcionamento. No deserto, a gente vê o povo hebreu caminhando no deserto, sendo guiado por uma coluna de nuvem. Então, quando a nuvem ela se levantava, o povo desarmava o acampamento e seguia a nuvem. Quando a nuvem parava, o povo montava o acampamento e ficava ali.
E por 40 anos eles ficaram nessa rotatividade de lugares, seguindo o caminho que era direcionado pelo Senhor, caminho este de um forjar de Deus, de gerar uma nova nação. E aqui o salmista ele vai dizendo que todas as veredas, ou seja, todos os caminhos do Senhor são misericórdia, ou seja, é compaixão. A palavra misericórdia no Antigo Testamento ela tem o significado literal de compaixão. E compaixão, quando a gente vê no Novo Testamento, é aquele sentimento que parte do mais profundo do nosso ser. Na verdade, literal seria uma emoção que nasce, ou uma ansiedade que nasce nas entranhas. Aquela coisa que você gera dentro de si. E essa é a compaixão. É um sentimento muito profundo que ele faz com que haja uma mudança de rumo, uma mudança de sentido, uma mudança de entendimento. Marcos 6, Mateus capítulo 14, são textos sinóticos, onde a gente vê uma expressão que Jesus ele se compadeceu da multidão. Se você for fazer uma análise ali nos evangelhos, os milagres mais marcantes ou onde há uma expressão maior do coração de Jesus é quando esse milagre ele é movido pela compaixão. Por quê? Porque é o externar da misericórdia de Deus a partir do coração de Jesus. E são nesses caminhos que nós somos chamados a uma fidelidade com Deus. São nesses caminhos que nós vivenciamos o agir de Deus. São nesses caminhos que nós provamos do amor do Senhor. Oxalá se todos os caminhos fossem suaves, mas um pouquinho antes, no Salmo 23, no verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então mostra que o caminho nem sempre é um caminho de mar de rosas. Existem caminhos difíceis de serem trilhados. Isaías, no capítulo de número 43, o Senhor vai mostrando que Ele é o Deus que age na vida do seu povo, é um Deus que resgata Israel, é um Deus que manifesta a sua glória, é um Deus que opera de forma tremenda e majestosa, e dizendo que nós somos escolhidos do Senhor. Ele mostra que ainda que eu ande como o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E no capítulo 43 de Isaías, no verso 2, ele vai dizendo de caminhos difíceis, onde o profeta Isaías diz: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Não são caminhos que ninguém desejaria, pelo contrário, são caminhos que qualquer pessoa rejeitaria de passar. Mas são caminhos que Deus mostra que quando esses caminhos acontecessem, esses caminhos seriam caminhos da manifestação de Deus, cumprindo justamente aquilo que ele diz no verso 10 do capítulo 25 de Salmos. Todos os caminhos ou todas as veredas são misericórdia e verdade. O que seria a verdade? Seria a autenticidade da manifestação de Deus. Um outro momento que o caminho é turbulento, mas a gente vê a ação maravilhosa de Deus, é em Daniel capítulo 3, onde a gente tem ali os companheiros de os companheiros de Daniel sendo livres da fornalha de fogo. Nós temos ali os nomes trocados de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas era Misael, Ananias e Azarias. E esses homens, eles rejeitam se sujeitar a adorar, a bendizer uma imagem que foi consagrada pelo rei Nabucodonosor. E havia um decreto que aquele que não adorasse, não se prostrasse, não invocasse essa imagem, ele seria lançado na fornalha de fogo ardente. E aí eles rejeitaram isso. E aí o texto diz que Nabucodonosor se encheu de fúria, e aí ele, com toda a sua fúria, ele lança Sadraque, Mesaque e Abednego atados com as suas roupas nessa fornalha, que teve a intensidade do seu fogo multiplicada por 7 vezes.
E quando eles caem ali, atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e outras roupas, o texto diz que eles olham para o centro da fornalha e eles veem 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Um caminho de fornalha, um caminho de fogo, um caminho de morte, mas era o quê? Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança. Sadraque, Mesaque e Abednego estão guardando a aliança. E na hora do decreto de morte, o Senhor triunfou com a sua vida. Ou seja, Deus se fez presente. Havia um 4º homem com semelhança de filho de deuses andando ali. E aí nós entendemos que é uma teofania, ou seja, uma manifestação física de Deus com os seus, porque eles guardaram a aliança e o testemunho do Senhor. Quando diz de guardar a aliança, gente, não é guardar a lei, não é guardar os mandamentos. Guardar a aliança é primar pela relação Deus e você. É você honrar o Senhor. Muitas vezes nós pensamos que a aliança, porque eu tenho uma aliança com o Senhor, sou servo de Deus. Preste atenção. Deus nos formou, há uma diferença entre criar e formar. Deus nos formou a sua imagem e semelhança e Ele nos chamou para sermos seus filhos. Mesmo no Antigo Testamento a gente já vê uma montagem histórica e teológica de um Deus que resgata os seus. Um Deus que se manifesta aos seus para que depois ele se manifeste nos seus. E aqui em Daniel capítulo 3 a gente vê isso. O caminho deles não foi um caminho estipulado por eles, mas eles começaram um caminho de fidelidade, ou seja, guardando a aliança e os testemunhos. E nesse guardar os testemunhos, eles foram condenados. E não havia revogação da condenação. E mesmo não havendo revogação da condenação, eles foram lançados. E aí depois, quando viu o 4º homem, eles foram convidados a saírem. E não havia nem sequer cheiro de fogo da chama nas suas roupas, nem nos seus cabelos. E por causa disso, no verso 28 do capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Precisamos ter escolhas. Eu e você, nós, todos nós, precisamos ter uma escolha. Qual que é a minha escolha? A minha escolha deve ser preferir entregar-me totalmente do que desonrar o nome do Senhor. Aí você fala, mas isso é difícil. Concordo. E glória a Deus porque é difícil. E aí como é que a gente faz? A gente depende de Deus. Até para ser fiel ao Senhor, nós dependemos do Senhor. E é por causa dessa dependência do Senhor que nós estamos aqui. E o que me chama mais atenção, sabe o que é? Que nessa época aqui, de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Davi, de Daniel e de outros mais, ainda não havia sido derramado o Espírito Santo como Consolador. E hoje nós temos o privilégio de sermos templo do Espírito Santo. Ele habitar dentro de nós. E nesse habitar dentro de nós faz com que nessa dependência nós tenhamos capacidade de honrar muito mais do que os heróis da fé honraram. Daniel capítulo 6 traz uma história muito conhecida, que as nossas crianças mesmo amam na escola dominical, que é Daniel na cova dos leões, e também por causa de um decreto esse movido por pessoas do convívio de Daniel, por políticos da época que queriam a destruição de Daniel. E aí foi baixado um decreto, né? E esse decreto era um decreto dos medos e dos persas que não podia ser revogado. E aquele que aquele que deixasse de honrar o Deus ou o rei daquele momento,
ele não poderia, de forma alguma, os presidentes, os sátrapas foram juntos, justamente para quê? Que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, seja o rei lançado na cova dos leões. Daniel orava 3 vezes por dia. O que era o decreto? Ele não poderia orar 3 vezes por dia, nenhuma vez sequer. Então, se durante 30 dias, 3 vezes por dia, Daniel teria 90 orações, 90 momentos de orações interrompidos. E o que ele prefere? Eu não vou abrir mão de nenhum. Eu não vou abrir mão de nenhum. Quantas vezes a gente abre mão da oração por causa do cansaço, por causa do sono, por causa de tantas outras coisas? Daniel, mesmo com uma lei que o impossibilitaria, ele não abre mão. E ele faz questão de orar com as janelas do seu aposento aberto. E aí, quando ele ora, ele é denunciado, e nessa denúncia ele é punido, e ele é lançado na cova dos leões, né? E aí ele passa a noite na cova dos leões, e o rei tenta de todas as formas, antes dele entrar na cova, dele ser retirado dali, mas não tem como, o decreto é irrevogável. E aí, no outro dia de manhã, no verso 20, no capítulo 6, diz: chegando-se ele à cova, ou seja, o rei, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Como se, será que isso aconteceu? Talvez no fundo o rei pense assim: compensou Daniel ter morrido por causa disso? Ele não poderia ter voltado atrás? Verso 21, então Daniel falou ao rei: o rei vive eternamente. E aí ele dá o testemunho: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Por que foi achada inocência? Porque, preste atenção, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a aliança, a sua aliança e os seus testemunhos. Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 4, Jesus no deserto, sendo tentado pelo Satanás, Satanás aparece ali, e aí provoca Jesus por 3 vezes, e em todas as 3 provocações, as 3 tentações, Jesus resiste, pautado na palavra. E por que Jesus resiste pautado na palavra? Porque o verso 1 do capítulo 4 de Mateus diz assim, verso 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, ou seja, Jesus estava debilitado, Jesus estava fraco, ele não tinha ingerido nada ali. E aí, nesse processo já havia uma debilidade, ou seja, uma vulnerabilidade maior. E quanto mais vulneráveis nós estivermos, menos capacidade de enfrentar os levantes de Satanás nós temos. E aí qual que é a receita? Eu não tenho, mas a palavra de Deus tem. Eu não posso, mas a palavra de Deus pode por mim. Então Jesus recorre à palavra. E é a palavra que gera essa força, essa capacidade de resistência, gera essa autoridade. E a partir desse gerar da palavra de Deus no coração de Jesus, Jesus vence o inimigo. E aí o verso diz, verso de número 10, Jesus ainda fala assim: sai daqui. Se Jesus fosse capixaba, ele ia falar assim: Satanás, poca fora. Se ele fosse mineiro, ele ia falar assim: arreda sua, seu lugar não é aqui não. E aí Satanás vai embora. E quando Satanás vai embora, verso 11 diz: com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus precisava passar pelo deserto. Jesus precisava ser aquilatado no deserto, forjado no deserto, para que ele conseguisse cumprir o propósito de Deus. Tudo por quê? Porque o deserto era o caminho, era a vereda, era a misericórdia, era a compaixão de Deus, era a verdade de Deus para a vida de Jesus. Assim como foi a verdade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus em Daniel capítulo 6, em Daniel capítulo 3, em Isaías 43, 2, em Salmo 23, verso 4.
e em todos os processos da manifestação de Deus, se eu e você guardarmos a aliança, ou seja, quem Deus é na minha vida, e o testemunho. O que é o testemunho? É a história de vida. A gente começar a gerar uma história de vida, que essa história seja segundo o coração de Deus. Os caminhos do Senhor são, as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, por pior que seja. Eu não sei se você está no deserto, eu não sei se você está numa fornalha, eu não sei se você está numa cova dos leões, eu não sei se você está passando pelo mar, pela chama, eu só sei de uma coisa: se você estiver guardando a aliança e os testemunhos do Senhor, todos esses caminhos que hoje existem na sua vida são específicos para a manifestação de Deus. São os lugares primordiais para Deus manifestar a presença e o poder dele. Então, aí você fala assim, mas eu não sou tão fiel assim. Quem foi Davi? Lembra a história de Davi? O que mais marca no nosso coração, muitas vezes as nossas lembranças acerca de Davi, não é nem sempre o autor do Salmo 23 ou do maior número de salmos que compõem o livro de Salmos. A gente lembra da queda. A gente lembra que ele caiu em adultério com a mulher e ainda fez um jeito de matar o marido. Mas esse Davi, ele se colocou na mão de Deus, ele se colocou passivo, ou seja, ele aceitou com honra ser tratado pelo Senhor, ele se humilhou, ele reconheceu o seu pecado, e sempre que Davi ele é confrontado com a denúncia do pecado, ele se arrepende. Foi assim na eira de Araúna, quando ele não deveria ter feito o censo, e Deus falou, não era para você ter feito o censo, porque gerou um sentimento de orgulho. Naquele momento Davi se humilhou, ou seja, todo momento que o pecado bateu no coração de Davi, que ele foi confrontado pela denúncia, ele se arrependeu e se posicionou diante de Deus. Como que Deus o caracteriza? Um homem segundo o coração de Deus. Então ninguém é perfeito, mas Deus quer que nós tenhamos uma atitude de integridade, de quando somos confrontados, nos prostrarmos diante dele e falar assim, pequei, Senhor, pequei. É o que Jesus mostra lá em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo diz, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Jesus dá receita. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala do perdão, do reconhecimento, e ainda Jesus diz assim, ore para que você não entre em tentação. Eu quero dizer para você que os caminhos de Deus, quando eu e você guardamos a aliança e guardamos o testemunho, os caminhos de Deus, eles são os lugares específicos para Deus se manifestar em nós e através de nós. Eu quero te pedir nesse momento que você venha fechar os seus olhos, porque nós queremos orar para Deus abençoar as suas veredas, Deus abençoar a sua casa, Deus abençoar a sua família. O fato da gente estar aqui não quer dizer que a minha família é melhor que a sua, não. Aqui em casa todo mundo é humano, cada um tem mais defeito do que o outro. E pelo fato da gente estar fazendo culto, não quer dizer que a gente é mais abençoado, que a gente carece mais da glória de Deus. Muito mais. Quando você for orar, não esqueça, ore pela nossa família. Ore por cada um de nós. Temos orado por vocês, porque nós queremos uma coisa, o agir de Deus na sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és santo. Queremos nesse momento colocar, ó Deus, cada pessoa nas Suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida de cada pessoa que nos assiste, pelo Valax, ó Deus, pela Flor, pela Merielle, pela Juliana, pela Carla, pela Cláudia Schneider, pelo Daniel Menezes, ó Deus, em nome de Jesus, pelo Gedeon e tantos outros mais, ó Pai, pela Patrícia, Senhor, em nome de Jesus, pelo Wagner, pelo José de Abreu, pelo Pedro Dias, pela Vilma, Senhor, por cada pessoa que ainda não expressou aqui, eu quero colocar, ó Deus, porque cada coração desses tem uma necessidade de intervenção do Senhor. Em outras palavras, a necessidade de um milagre. Porque a Ti compete o milagre, Deus. A Tua palavra diz que
o Senhor é o Deus dos impossíveis. Que não há nada que seja impossível para ti. Nós temos limitações, Deus. Limitações humanas, físicas, emocionais, espirituais. E vivemos o desafio de rompermos essas limitações e buscarmos no Senhor, porque o Senhor nos chama para sermos segundo o teu coração. O Senhor nos chama para sermos imitadores de Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 5. E eu quero te pedir, Deus, que cada um de nós consigamos chegar nesse nível de sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. O teu Espírito Santo agindo em nós, a gente consegue. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, cada família, cada vida que está aqui conosco. Deus, eu quero te pedir, juntamente com os meus irmãos e irmãs, eu quero te pedir, Deus, pela nossa nação brasileira. Existem capitais, ó Deus, que já estão entrando em sistema de isolamento total. E nós clamamos, salva a nação, Senhor. Salva essas cidades, porque tem pessoas ali que clamam o teu nome. Ainda existem remanescentes nesses lugares que são fiéis a ti. E a tua palavra mostra, ó Deus, quando Abraão intercede para que seja salvo Sodoma e Gomorra, e se tivesse ali 10, se tivesse 15, 20, se tivesse uma quantidade que ele estipulou, o Senhor salvaria. Por amor àqueles, o Senhor salvaria. Ó Deus, eu não sei a quantidade de fiéis que tem em cada uma dessas cidades. E principalmente em cada uma dessas cidades onde os riscos, ó Deus, do Covid-19 têm aumentado. Mas eu te peço, por amor a estes, ó Deus, em nome de Jesus, por amor a estes, reverta esse quadro, Senhor. Por amor àqueles e aquelas que têm chorado diante de ti, Deus, reverta esse quadro. Sara, Deus, a nossa nação. Sara esse país da corrupção, da enfermidade, das garras de Satanás. Ó Deus, traz a tua equidade, traz a tua justiça nesse país. Nós não queremos, ó Deus, que o Senhor venha defender A, B ou C. Colocamos os nossos governantes porque a tua palavra declara, Senhor, em 1 Timóteo capítulo 12, para orarmos pelos que nos presidem, pelos que nos governam. Que o Senhor revista esses homens da tua santidade. Tira a corrupção, a hipocrisia, a mentira. Traz a verdade, Senhor, e manifesta o teu poder. Toma cada pessoa enferma, Deus, e ministra a tua cura. Começa, Deus, a reverter a realidade da nossa nação, para que o teu nome seja glorificado e todos reconheçam e declarem que só o Senhor é Deus. Eu te agradeço pela minha família, te agradeço por cada vida que nos acompanha, te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem sido o nosso Deus, e que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, de forma poderosa, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Uma boa noite e um abraço.